Você já parou para pensar por que parece que a maioria das pessoas que conhecemos, ao chegar a uma certa idade, digamos, depois dos 60, raramente ultrapassa os 80 ou 85 anos com a mesma vitalidade e alegria de viver? É uma verdade dura, mas muitos chegam a essa fase da vida sentindo o peso do tempo, com doenças que parecem inevitáveis, uma vitalidade que se esvai e a sensação de que a vida está apenas diminuindo. Vemos nossos pais, tios, amigos, talvez até nós mesmos, enfrentando desafios que parecem roubar a nossa liberdade e o prazer de cada dia. As saídas para a rua, as reuniões de família, a capacidade de fazer as coisas que amamos. Mas e se eu lhe dissesse que existe um caminho diferente, que o segredo para uma vida longa, cheia de energia e significado, não está apenas na genética ou na sorte, mas em algo que você pode controlar, em pequenas escolhas diárias que se acumulam ao longo do tempo? Sim, é possível viver muito mais do que a média. E o melhor, viver com qualidade, com a mente afiada e o corpo respondendo aos seus desejos. Neste vídeo, vamos desvendar 7 erros silenciosos e muitas vezes invisíveis que a maioria das pessoas com mais de 60 anos comete, sem sequer perceber, e que sutilmente encurtam a sua jornada e roubam a sua qualidade de vida. Erros que, uma vez compreendidos e corrigidos, podem literalmente transformar o seu futuro e te dar a chance de aproveitar cada novo amanhecer com mais plenitude. E fique comigo até o final, porque vou compartilhar algo que pode realmente surpreender você sobre como pequenas mudanças podem gerar resultados gigantescos na sua longevidade. Vamos começar a desvendar esses mistérios agora mesmo. E o primeiro erro, que é incrivelmente comum, é a vida excessivamente sedentária. A ideia de que descansar é bom ou que precisamos poupar o corpo depois de uma certa idade pode parecer sensata. Não é mesmo, afinal. Passamos a vida inteira correndo, trabalhando, cuidando da casa, dos filhos, dos netos. Agora, o que queremos é um pouco de paz e sossego. E assim, muitos de nós acabam se entregando a uma rotina de pouca ou nenhuma movimentação, passando horas sentados ou deitados. Mas essa é uma armadilha perigosa. O nosso corpo foi feito para se mover. E quando paramos, ele começa a enferrujar. Pense em uma engrenagem que não é lubrificada, ela trava. Não é? Com o nosso corpo, é a mesma coisa. A falta de movimento regular tem um impacto devastador. Nossos músculos, que já tendem a diminuir com a idade, atrofiam ainda mais, dificultando tarefas simples como levantar de uma cadeira, subir um lance de escadas ou até mesmo caminhar sem se sentir exausto. Nossos ossos, que precisam de impacto e peso para se manterem fortes, ficam mais frágeis e suscetíveis a fraturas. A circulação sanguínea fica comprometida, afetando a saúde do coração e o fornecimento de nutrientes para todas as partes do corpo, incluindo o cérebro. Sem o movimento, o nosso sistema digestivo fica mais lento, o metabolismo desacelera e a energia despenca. É como se estivéssemos pedindo ao nosso corpo para parar de funcionar de forma eficiente. A boa notícia é que você não precisa se tornar um atleta olímpico. Pequenos passos, consistentes e diários, fazem uma diferença enorme. Que tal começar com uma caminhada leve no quarteirão por 15 ou 20 minutos, se isso for muito? Que tal 5 minutos? Ou mesmo dar uma volta pela casa, fazer alguns alongamentos enquanto assiste à sua novela favorita, ou dançar uma música que você gosta na sala de estar Dona Maria. Aos 75 anos, sempre acreditou que, depois de uma vida de trabalho, deveria poupar o corpo. Ela passava a maior parte do dia sentada, sentindo dores e cansaço. Foi quando o médico dela sugeriu que ela começasse a fazer pequenas caminhadas diárias no jardim. No início,
Eram apenas 10 minutos, em algumas semanas. Ela estava caminhando 30 minutos, 3 vezes por semana. E para a surpresa dela, não só as dores diminuíram, como ela sentiu uma nova energia e um ânimo que não tinha há anos. O segredo é começar devagar e ser persistente. Qualquer movimento é melhor do que nenhum. Essa é a base. Mas agora vamos para um erro que atinge o nosso coração e a nossa mente, de uma forma que pouca gente imagina: o isolamento social e a falta de propósito. Depois que os filhos crescem e seguem seus próprios caminhos, amigos queridos se mudam ou nos deixam. E a rotina de trabalho chega ao fim com a aposentadoria. Muitos de nós se veem em um novo cenário de vida e, sem perceber, podemos nos afastar da convivência social, passando a maior parte do tempo sozinhos. O isolamento social não é apenas uma questão de sentir-se solitário. Ele é um assassino silencioso da nossa saúde e da nossa longevidade. Quando estamos isolados, a nossa mente tende a ficar mais introspectiva e, muitas vezes, isso pode levar à ruminação de pensamentos negativos, à tristeza e até mesmo à depressão e ansiedade. A solidão crônica tem sido ligada a um maior risco de doenças cardíacas, pressão alta, declínio cognitivo e um sistema imunológico enfraquecido. É como se a nossa mente e o nosso corpo sentissem a falta de conexão e começassem a murchar. O ser humano é um ser social. Nós precisamos de interação, de conversas, de risadas, de sentir que fazemos parte de algo maior. E junto com o isolamento, muitas vezes vem a perda de propósito. Durante anos, tínhamos uma rotina, um trabalho, responsabilidades que nos davam um senso de valor e direção. Quando essa rotina se desfaz, pode surgir um vazio, uma sensação de que não somos mais úteis ou relevantes. Essa falta de propósito não afeta apenas o nosso espírito, mas também a nossa saúde física, diminuindo a motivação para cuidar de si mesmo e até mesmo a vontade de viver. A solução para isso é, antes de tudo, reconhecer a importância da conexão e do propósito. Procure ativamente por oportunidades de se conectar com outras pessoas. Pode ser algo simples como ligar para um amigo ou parente que você não fala há tempos. Participe de grupos na sua comunidade e igrejas, centros de convivência para idosos, clubes de leitura, aulas de dança ou de artesanato. O voluntariado é uma excelente forma de encontrar propósito e se conectar. Você pode ajudar em uma ONG local, em um asilo, ou até mesmo compartilhar seus conhecimentos com os mais jovens. Sr. José, aos 68 anos, sentia-se um pouco perdido depois que os filhos saíram de casa. Ele passava as tardes sozinho, assistindo televisão. Um dia, sua vizinha o convidou para ir a um grupo de xadrez no centro comunitário. No começo, ele relutou, mas resolveu ir. Hoje, ele não só fez novos amigos, como se tornou um dos melhores jogadores do grupo. E a cada partida, sente-se mais vivo e feliz. Ou Dona Lúcia, que redescobriu a paixão por fazer doces e começou a vender para os vizinhos, transformando um hobby em um novo propósito que a enche de alegria. É sobre encontrar aquilo que te motiva e te coloca em contato com o mundo de novo. É fascinante como a nossa mente e o nosso corpo estão tão interligados. Não é "e falando em corpo". Vamos mergulhar em um erro que parece tão simples, mas que a maioria de nós ignora, e que tem um impacto gigante na nossa saúde e longevidade: a hidratação inadequada. Sabe aquela sensação de cansaço constante? Ou aquela dor de cabeça insistente? Ou até mesmo a prisão de ventre? Muitas vezes, a resposta está num problema básico. Não estamos bebendo água suficiente. Com o passar dos anos, a nossa percepção de sede diminui. O mecanismo que nos avisa que precisamos de água não funciona tão bem quanto na juventude. E muitas vezes,
Confundimos a sede com fome, ou simplesmente ignoramos os sinais. Além disso, a preocupação em ter que ir ao banheiro com frequência pode fazer com que a gente evite beber líquidos, especialmente à noite. Mas a água é o combustível da vida, e a falta dela afeta absolutamente tudo no nosso corpo. Ela é crucial para o bom funcionamento dos nossos órgãos, para o transporte de nutrientes, para a eliminação de toxinas, para a lubrificação das nossas articulações, para a saúde da nossa pele e, claro, para o funcionamento do nosso cérebro. Uma desidratação leve já pode causar fadiga, tontura, confusão mental e problemas de memória. Uma desidratação mais severa pode ser extremamente perigosa. Como evitar esse erro? É mais simples do que parece. Primeiro, crie o hábito de ter sempre uma garrafa de água por perto, onde quer que você esteja. Beba pequenos goles frequentemente ao longo do dia, em vez de grandes quantidades de uma vez só. Que tal começar o dia com um copo grande de água logo ao acordar, se você esquece? Pode colocar lembretes no celular ou associar a ingestão de água a alguma atividade rotineira, como beber um copo antes de cada refeição, ou a cada vez que for à cozinha. Não espere sentir sede para beber, e lembre-se que alimentos ricos em água, como frutas e vegetais, também contribuem para a sua hidratação. Uma melancia fresquinha, um copo de suco natural de laranja ou um chá de ervas sem açúcar podem ser deliciosos e ajudar muito. Evite refrigerantes e bebidas açucaradas, que, na verdade, podem desidratar você. Água é vital, mas o que colocamos no nosso prato também é um pilar fundamental da nossa longevidade. E aqui reside o próximo erro: a alimentação pobre em nutrientes e fibras, com a correria do dia a dia, ou talvez por estar sozinho e sentir preguiça de cozinhar. Muitos acabam optando por refeições rápidas, processadas, ou simplesmente comendo menos do que o necessário. O problema é que esses alimentos prontos e ultraprocessados são geralmente pobres em vitaminas, minerais e fibras, e ricos em sal, açúcar e gorduras ruins. Essa dieta vazia é uma receita para o desastre a longo prazo, sem os nutrientes essenciais. O nosso corpo não consegue funcionar adequadamente. O sistema imunológico fica mais fraco, o que nos torna mais suscetíveis a infecções e doenças. O intestino sofre com a falta de fibras, levando a problemas como a prisão de ventre e afetando todo o nosso bem-estar, já que o intestino é considerado nosso segundo cérebro. Além disso, uma alimentação desequilibrada contribui diretamente para o desenvolvimento de doenças crônicas como diabetes, pressão alta, problemas cardíacos e até mesmo o declínio cognitivo. A vitalidade diminui, a energia desaparece e a sensação de bem-estar fica comprometida. Para virar esse jogo, o segredo é voltar ao básico: comida de verdade. Encha o seu prato com cores. Isso significa uma variedade de frutas e vegetais frescos em todas as refeições. Pense em alimentos integrais como arroz integral, aveia e pães de boa qualidade. Inclua fontes de proteína magra como peixe, frango, ovos, feijão e lentilha, que são essenciais para manter a massa muscular. Não se esqueça das gorduras saudáveis, presentes em abacate, azeite de oliva e oleaginosas. Se cozinhar for um desafio, tente preparar refeições maiores e congelar porções individuais. Ou procure por restaurantes que ofereçam opções de comida caseira e saudável. A diferença entre um pão branco e um pão integral, ou entre um suco de caixinha e uma fruta fresca, é gigantesca para o seu corpo. Lembre-se que cada garfada é uma oportunidade de nutrir e proteger o seu corpo para os anos que virão. Nós cuidamos do corpo com movimento.
socialização, água e comida. Mas e a nossa mente? O quinto erro é um ladrão silencioso da nossa paz e, consequentemente, da nossa vida ignorar a saúde mental e o estresse crônico. É muito comum, com a idade, que as preocupações se acumulem. Podem ser medos sobre a saúde, sobre a situação financeira, a perda de entes queridos, a solidão, ou a sensação de que o mundo está mudando rápido demais. Muitas pessoas acreditam que a tristeza, a ansiedade e o estresse são normais da idade e acabam não buscando ajuda ou estratégias para lidar com esses sentimentos. O problema é que o estresse crônico não afeta apenas o nosso humor. Ele é extremamente prejudicial para o nosso corpo, quando estamos constantemente preocupados ou ansiosos. O nosso corpo libera hormônios do estresse, como o cortisol, que, em excesso, podem levar à inflamação, aumentar o risco de doenças cardíacas, enfraquecer o sistema imunológico e até mesmo acelerar o processo de envelhecimento das células. A mente e o corpo estão tão interligados que um sofrimento mental não tratado pode se manifestar em dores físicas, problemas digestivos e um cansaço avassalador. É como viver sob uma nuvem cinzenta, que impede o sol de brilhar na sua vida. Para combater esse inimigo invisível, é fundamental cultivar a sua saúde mental ativamente. Uma das estratégias mais eficazes é a prática da atenção plena, ou mindfulness. Mesmo que por alguns minutos ao dia, simplesmente preste atenção à sua respiração, ao que você está sentindo, aos sons ao seu redor, sem julgamento, caminhadas na natureza, meditação guiada, ou exercícios de respiração profunda podem acalmar a mente e reduzir o estresse. Dedique-se a hobbies que lhe tragam alegria e relaxamento, seja jardinagem, pintura, costura ou ouvir música. Limite a exposição a notícias negativas e pessoas que te deixam para baixo. E o mais importante se você está sentindo uma tristeza profunda, ansiedade constante ou desânimo que persiste. Não hesite em procurar ajuda profissional. Um psicólogo ou terapeuta pode oferecer ferramentas e apoio para você navegar por esses sentimentos. Aquela vizinha que está sempre reclamando, ou o amigo que não consegue parar de se preocupar com o futuro. Talvez precise de uma nova perspectiva para aliviar essa carga. Não carregue esse peso sozinho. Cultivar a gratidão pelas pequenas coisas da vida também pode ser um bálsamo para a alma. Cada um desses erros, sozinho, já é um desafio, mas, juntos, eles criam um ciclo que nos puxa para baixo, roubando a nossa vitalidade. Agora, vamos descobrir os 2 últimos segredos que podem mudar tudo, começando por algo que passamos 1/3 da nossa vida fazendo, mas que pouca gente valoriza de verdade: a negligência com o sono de qualidade. É comum ouvir pessoas mais velhas dizerem que não dormem mais como antes, ou que precisam de menos horas de sono com a idade, e muitos aceitam isso como uma parte inevitável do envelhecimento, sem perceber o quão prejudicial essa crença pode ser. Embora a estrutura do sono possa mudar um pouco com a idade, a necessidade de um sono reparador de qualidade não diminui. Um sono insuficiente ou de má qualidade é um dos erros mais subestimados que encurtam a vida e afetam diretamente a nossa saúde e bem-estar. Quando não dormimos bem, o nosso corpo não tem tempo suficiente para se reparar. As células não se regeneram. O sistema imunológico não se fortalece adequadamente. A mente não processa e organiza as informações do dia. E a memória não se consolida. Noites mal dormidas levam à fadiga constante, irritabilidade, dificuldade de concentração e um maior risco de acidentes, como quedas. A privação crônica de sono também está ligada a um maior risco de doenças como diabetes, problemas cardíacos e declínio cognitivo,
incluindo o aumento do risco de demência. É como tentar dirigir um carro sem gasolina. Ele simplesmente não vai funcionar bem. Para melhorar a qualidade do seu sono, algumas mudanças simples podem fazer uma grande diferença. Primeiro, tente estabelecer uma rotina de sono regular, indo para a cama e acordando sempre nos mesmos horários. Mesmo nos fins de semana, crie um ambiente propício ao sono. O quarto deve ser escuro, silencioso e fresco. Evite telas de celular, computador ou televisão pelo menos 1 hora antes de dormir, pois a luz azul interfere na produção de melatonina, o hormônio do sono. Pratique um ritual relaxante antes de deitar, como tomar um banho morno, ler um livro, ouvir música suave ou fazer alongamentos leves. Evite refeições pesadas, cafeína e álcool à noite, pois podem atrapalhar o sono. Se mesmo com essas dicas você continuar com problemas para dormir, não hesite em procurar um médico, aquele amigo que vive cansado e remendando o sono durante o dia, ou a tia que reclama que não dorme mais como antes. Talvez precise de um olhar mais atento para a higiene do sono. O sono nos restaura, mas o que nos mantém jovens de espírito e afiados na mente é algo que muitos de nós abandonamos depois de uma certa idade. E este é o nosso último erro oculto, a falta de curiosidade e aprendizado contínuo. É comum ouvir a frase: você não pode ensinar truques novos a um cachorro velho. E, infelizmente, muitos aplicam essa ideia a si mesmos, acreditando que depois de uma certa idade, não há mais nada de novo para aprender, ou que o cérebro já não tem a mesma capacidade. Essa crença é um erro grave e um grande sabotador da nossa longevidade. O nosso cérebro, assim como um músculo, precisa de estímulos e desafios para se manter saudável e ativo. Quando paramos de aprender coisas novas, de nos desafiar intelectualmente, o nosso cérebro entra em uma espécie de modo de hibernação, o que pode levar ao declínio cognitivo, à perda de memória e a uma sensação geral de tédio e estagnação. A vitalidade não é só física, é mental também. Manter a mente ativa e curiosa é um dos maiores segredos para uma vida longa e plena. As possibilidades são infinitas. Que tal aprender um novo idioma? Mesmo algumas palavras e frases já são um ótimo exercício. Tocar um instrumento musical, mesmo que seja apenas um teclado simples ou um cavaquinho, estimula diversas áreas do cérebro. Aprenda uma nova habilidade manual, como tricô, marcenaria ou jardinagem. Dedique-se à leitura de livros de diferentes gêneros. Assista a documentários sobre temas que te interessem. Ou ouça podcasts educativos. Jogue jogos que desafiem a sua mente, como quebra-cabeças, palavras cruzadas, sudoku ou jogos de estratégia. E não tenha medo de se aventurar no mundo digital, aprender a usar um tablet. Um computador ou um novo aplicativo pode abrir um universo de possibilidades de comunicação e informação. A diferença entre quem se aposenta e para, e quem usa o tempo livre para explorar novos interesses, é visível. A mente curiosa se mantém jovem, vibrante e cheia de vida. Então, você viu a vida sedentária, o isolamento social e a falta de propósito, a hidratação inadequada, a alimentação pobre em nutrientes, ignorar a saúde mental e o estresse crônico, a negligência com o sono de qualidade e a falta de curiosidade e aprendizado contínuo. 7 erros que, se não forem reconhecidos, podem, sim, encurtar a nossa jornada e, mais importante, diminuir a nossa alegria de viver. Mas a boa notícia, a grande verdade que eu queria compartilhar, é que a idade não é uma sentença, e o seu futuro está em suas mãos. Você tem o poder de reescrever a sua história, de escolher um caminho diferente daquele que a maioria segue, cada pequena mudança que você faz.
cada copo de água a mais, cada passo dado, cada conversa que você busca, cada risada compartilhada, cada refeição nutritiva que prepara, cada momento de paz que encontra para si, cada nova coisa aprendida. É um investimento direto na sua longevidade, na sua vitalidade e na sua felicidade. Não precisamos aceitar a ideia de que o envelhecimento é apenas declínio. Pelo contrário, é uma fase de sabedoria, de liberdade, e pode ser de renovada energia e descobertas. Eu adoraria saber qual desses erros mais ressoa com você. Ou talvez você já esteja aplicando alguma dessas dicas na sua vida e sentindo os benefícios. Compartilhe nos comentários abaixo. A sua experiência pode inspirar muitas outras pessoas que estão assistindo e buscando o mesmo caminho de vitalidade. Se este vídeo trouxe alguma luz ou esperança para você, por favor, deixe o seu gostei. Isso nos ajuda muito a alcançar mais pessoas que precisam dessa mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, recheados de informações valiosas para você viver a sua melhor versão em todas as idades. Lembre-se, o segredo não é adicionar anos à sua vida, mas sim vida aos seus anos. Viva intensamente. Viva com propósito. Viva com saúde. Em cada etapa da sua jornada. Viva a sua melhor vida. Em qualquer idade, a sua vitalidade é o seu maior tesouro. Cuide dela. Um grande abraço e até o próximo vídeo.